que é a Constituição, o que é política e político. Vocês viram quais são os três poderes e como funcionam entre si, qual é a competência de cada um deles. Vocês viram até o que é censura, o que são instituições e o que são funcionários públicos. E se você não viu, você para esse vídeo agora e vai ver. Vai ser mais ou menos 1 hora inteira de vídeos que vai colocar na sua cabeça a quantidade de informação necessária para entender a base da nossa política. E se você já viu, então vamos lá. Então, já que você já viu todos esses vídeos, eu te pergunto, e agora, José? Você já sabe como funciona a Constituição, você sabe o que as instituições fazem, você sabe como funciona o balanceamento dos três poderes, a competência de cada um deles, os tipos de agentes públicos, agentes políticos, como cada instituição funciona. E tudo é tão lindo, tão funcional, tão bonito, que fica a pergunta, por que isso não funciona? O que acontece para que a gente tenha esse caos que a gente tem? Não é hoje, não é há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, já é de muito tempo. Nós temos povo, caso povo significa população educada, consciente e politizada. Mas político, e nesse caso político significa agente público competente, ou seja, é uma pessoa ocupando um cargo público e que tem competência para exercer aquele cargo público. Esses dois fatores é igual a políticas públicas, que são ações do Estado para o bem do povo, aquela população lá em cima. Essa é a equação que a gente tem que chegar para transformar o nosso país em um país ótimo, excelente, um país feliz, um país próspero, um país do futuro, um país que a gente quer viver. Independente de você ser de esquerda ou de direita, você quer um bom país para viver. Independente de você gostar mais do empresariado, do proletariado, você quer um bom país para viver. E essa é a equação que vai levar a gente a esse país. E o que a gente não tem? A gente não tem o povo politizado, educado e consciente. Sem isso, já não tem como o resultado ser políticas públicas. Na política a gente entende uma coisa, o poder odeia o vácuo. Isso quer dizer o quê? Que se faltar qualquer um desses fatores, outro fator vai aparecer para tomar o lugar. Por exemplo, não temos povo, então outra coisa vai aparecer para tomar o lugar. Por exemplo, empresários gananciosos, são aqueles donos das grandes linhas de produção, das grandes fábricas, dos grandes negócios cheios de setores, que se aliam com políticos geralmente despreparados, e o resultado disso é corrupção. Então a corrupção é a falta de um povo consciente, educado e politizado, porque esse povo consciente, educado e politizado, ele vai eleger políticos competentes que vão fazer políticas públicas. Se, por exemplo, não tem esse povo, além do empresário, os próprios bandidos podem entrar. E um bandido mais um político incompetente gera quadrilha, gera milícia. Esses são os problemas que a gente tem e já temos há muito tempo. E todo esse problema vem de um único fator: a falta de um povo educado, politizado e consciente. E eu quero ajudar o nosso povo a ser isso. E gostaria que você me ajudasse também. Porque, meu povo, a única mudança vem da gente. Como diz o Emicida, é nós por nós. Porque se não for nós, não vai ser ninguém. Se você não participa da política, não participa da vida política, não participa não só das eleições, que política é muito mais que isso, você não cobra as autoridades, você não cobra nem os funcionários públicos do posto de saúde que você é atendido, você não cobra nada, você fica à margem, alheio, você não conversa, você não tenta saber o que você tem direito e o que você pode fazer, você contribui de certa forma para o país ficar ruim. Quer ver? Na última eleição, em 2018, no segundo turno, o Brasil tinha 147.306.294 eleitores aptos a votarem.
para presidente da República. E a gente já sabe quem ganhou para presidente da República e sabe o que está acontecendo devido a essa pessoa ter ganho as eleições. Mas vamos lá. Essa pessoa conseguiu 55,13% dos votos válidos, o que deu um total de 57.797.847 votos. É muito, né? É. Só que lembra que a gente tem mais de 147 milhões de votos válidos? Desses votos válidos, a quantidade que não votou nessa pessoa foi de mais ou menos 90 milhões. Mais ou menos 90 milhões, na verdade 89.503.000 não votaram no atual presidente. E se eu descontar desse número a quantidade de pessoas que votaram no candidato do PT, a quantidade de pessoas que votaram branco, nulo ou que não foram votar chegou a mais de 30% do eleitorado, ou seja, mais de 42 milhões de pessoas. Mais de 42 milhões de pessoas que tinham o direito de votar não foram votar, ou se foram, no caso 10 milhões, votaram branco ou nulo. E caso você não saiba, o voto branco e o voto nulo não faz diferença, tanto que ele não é contado como voto válido pelo TSE. Você pode ir até o site do TSE e tirar essa prova, não precisa acreditar em mim. Procura a instituição responsável por manter a segurança na eleição no Brasil. Olha isso, gente, 42 milhões de pessoas não votaram, basicamente não votaram. Dessas 42 milhões, 10 milhões votaram branco e nulo, ou seja, sobrou basicamente 32 milhões que não foram votar no segundo turno. Essas 42 milhões de pessoas eram mais do que o suficiente para mudar o destino do Brasil e eleger uma outra pessoa. Estou dizendo que devia ser eleito o Haddad, não o Bolsonaro? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a participação dessas pessoas mudaria tudo. E porque essas pessoas não foram, as coisas estão como são hoje. Não que essas pessoas sejam os culpados, veja bem, essas pessoas também são vítimas. Porque se não foram porque não sabiam o poder que tinham. E hoje, em plena pandemia do coronavírus, perdas de aliados internacionais, a China, a gente já perdeu, a Argentina, nosso terceiro maior parceiro comercial, já fechou, não quer ter relações com a gente. Nós viramos pária no exterior, nas relações internacionais. Aqui dentro é desnecessário dizer o que está acontecendo. Todos nós vemos isso todos os dias. Tudo que é feito não afeta só quem votou nele. Afeta também quem não votou nele, votou no outro candidato, quem votou branco e quem votou nulo e quem não foi votar. Entenda, se você não participar do processo de decisão, vão decidir sem você. Você precisa entender isso. O voto é obrigatório, porque se você não fosse obrigado a votar, se a classe pobre, e eu também sou, não fosse obrigada a votar, quem iria votar? A classe rica. A classe rica sabe o poder da política. Eles iriam escolher seus candidatos. Opa, eu quero aquele ali que quer trazer de volta a escravidão, aquele ali que quer que o trabalhador trabalhe 20 horas por dia, eu quero aquele ali que quer que se tiver de pegar mais do que um ônibus não deve ser contratado, e pronto. E aí vai ter um monte de políticas que só vai beneficiar a classe rica e a classe pobre vai se ferrar. Por quê? Porque a classe pobre não entende que é colocando quem busca os mesmos valores que ela na política é que a classe pobre vai crescer. Como que a gente pode votar e mudar o nosso país, não só com voto, mas com as nossas atitudes, para transformar o nosso país naquilo que a gente quer, naquilo que a gente merece, num bom país para se viver, com tudo que a gente tem aprendido até agora. Eu vou colocar uns pontos aqui que a gente tem que ficar de olho, prestar muita atenção, para não cair nesse truque de novo.
Porque é igual uma casca de banana que jogam pra gente. A gente sempre escorrega e cai na mesma casca de banana. E eu falo a gente como povo. A gente cai nos mesmos truques toda vez. Não aceite estagiário em cargo de alta importância. Por exemplo, presidente da república, governador de estado, senador. Não aceite estagiário. Você não vai pegar uma pessoa que não tem a menor experiência, nada que você precisa que ela tenha experiência, e colocar num cargo. Vamos colocar nome nas coisas. Por exemplo, imagina que você tenha uma mercearia que é seu ganha-pão. Você está ali sempre trabalhando, mercadoria, falando do seu produto, falando da sua loja, e você precisa de alguém para administrar. Você vai colocar para administrar uma pessoa que nunca administrou nada na vida dela e que tem chances de acabar com o trabalho da sua vida e o seu ganha-pão e o ganha-pão da sua família? Ou você vai colocar lá uma pessoa com experiência, uma pessoa que sabe o que faz, que já trabalhou em outras mercearias e fez um bom trabalho nas mercearias? É a mesma coisa do país. Você vai colocar na presidência da república uma pessoa que nunca foi nada no executivo, que não sabe a diferença entre um prefeito e um governador. Não dá para fazer isso. Em boas intenções, tudo bem, mas boa intenção não faz as coisas, você precisa ter experiência. Como é que você vai saber se a pessoa é um bom gestor? Olhando para o que ela fez. Mas se ela não fez nada, como é que você vai saber? Então, não coloque estagiário na presidência da república. Não coloque estagiário no governo do seu estado. Não coloque estagiário no Senado. Não coloque estagiário na Câmara dos Deputados. Entenda, não existem salvadores da pátria. Aquela história de, eu vou chegar e vou resolver, deixa que eu chuto, joga no pé que eu resolvo. Não existe isso. Nosso país tem mais de 150 anos de república. Tem problemas absurdos, tem muito mais de 150 anos e vai demorar muito mais do que 4 anos para conseguir resolver esses problemas. Então, essas coisas mirabolantes de, eu resolvo e tudo é de goela, é gogó e não apresenta um projeto, como faz, não aceite. Aprenda. Você precisa ler o projeto da pessoa. Precisa ver se esse projeto é viável. Se for viável, você questiona. Se não, você joga fora e o candidato vai junto. Pronto. Então, não vote em candidatos. Vote em projetos. Não tenha políticos de estimação. Lembre-se, tenha ideias de estimação. Ideias, não políticos. Aprenda, discuta, fale, ensine sobre política. Política, não político. Sobre o papel das instituições, sobre bons servidores, sobre bons agentes políticos, sobre boas propostas, más propostas, aquilo que pode e que não pode ser feito. Não discuta políticos. Por último, exija um projeto nacional de desenvolvimento do seu candidato. Já passou por vários governos e que cada um tinha uma meta diferente. Um anda um pouquinho para frente, outro anda um pouco para o lado, outro anda um pouco para trás. O resultado, a gente não sai do lugar. Precisamos de uma meta, precisamos de um projeto que daqui 4 anos vai ser assim, daqui 8 anos vai ser assado, daqui 12 anos vai ser cozido e daqui 20 anos vai ser frito. Precisa também entender e discutir porque esse projeto precisa ser entendido por todo mundo para ser cobrado por todo mundo. Lembra sempre, conhecimento é poder e poder é liberdade de escolha. Você só realmente pode escolher um bom candidato, um bom prefeito, um bom vereador, um bom destino para o nosso país, se você saber do que se trata, o que você está fazendo. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, dê um like, se inscreva, passe para outras pessoas. Por favor, passe para outras pessoas. Se vocês não quiserem dar o like, não quiserem se inscrever, tudo bem. Se quiserem seguir outro tipo de canal que fale da mesma, tudo ótimo. Mas, por favor, compartilhe. Compartilhe não só esse vídeo, compartilhe outros que vocês gostem de como fala sobre a política, como ensina, mas compartilhe. É compartilhando a informação que a gente vai criar uma consciência política nesse país, que a gente vai conseguir dialogar sobre política e não sobre político. E vamos poder fazer do nosso país uma coisa muito melhor, realizar um sonho e deixar um legado para as novas gerações.